Mas o que eu vou dizer aqui hoje é apenas para refletir, que você chegue às suas próprias conclusões, porque talvez o equivocado seja eu, né? Mas o que a gente quer deixar bem claro é que certos posicionamentos defendidos hoje, eles não merecem guarida sob a ótica espírita. Bem, meus amigos, é um prazer, é uma satisfação imensa nós estarmos aqui mais uma vez com vocês para estudar um pouco da mensagem de Jesus, o Evangelho do nosso Mestre, dos Mestres. O tema que nós escolhemos hoje é Marxismo e Espiritismo. É um assunto difícil de ser tratado, é raro encontrar alguém se referir neste tema sem animosidade, mas queremos deixar bem claro, meus irmãos, que o nosso objetivo é exclusivamente esclarecer e esperamos que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira. Longe de nós qualquer propósito de levantar muros, levantar barreiras, destruir, muito menos criticar esta ou aquela pessoa. O nosso objetivo é apenas analisar ideias, democratizar e, se você encontrar algo útil naquilo que nós vamos dizer, que você faça o melhor proveito. Mas repetimos, é um assunto complexo, que demanda muito sacrifício ao estudá-lo, e ele é eivado de muitos preconceitos e, pior, muita animosidade. Mas vamos lá. O meu objetivo há muitos anos é cada vez mais estudar, conhecer, sobretudo em busca da verdade. O que a gente nota, meus irmãos, através do estudo, da meditação, daquilo que a gente lê, é que é raro encontrar um filósofo, um cientista verdadeiramente vinculado à busca da verdade. Quase sempre ele tenta sacrificar a verdade para atender os seus interesses passageiros. Como na condição de cristãos eu tenho a plena convicção de que a vida continua, eu acho inteligente buscar a verdade que vá atender os meus interesses imortais. E não posso colocar acima da verdade os meus interesses transitórios, porque poderá também não só prejudicar aqueles que me escutam, aqueles que leem, aqueles que meditam na exposição deste ou daquele assunto, mas prejudicará sobretudo a mim mesmo. Então, pode haver e certamente haverá algum equívoco naquilo que nós vamos passar para vocês. Mas, sinceramente, o propósito é, de forma totalmente desinteressada, levar o fruto dos nossos estudos, que não é de 1 ano, de 2 anos, há muito tempo que a gente vem estudando e tomamos hoje a ousadia de divulgar o fruto dos nossos pensamentos. Nos últimos 2 vídeos, nós já falamos a respeito de questão de caridade, filantropia, depois nós viemos falando a respeito já de forma quase que indireta sobre esse tema socialismo, mas nós queremos já desde agora deixar bem claro que no século XIX, principalmente no século XX, muitos pensadores, muitos filósofos defenderam a bandeira do socialismo. Mas veja bem, é bom se destacar que quando se usa essa palavra socialismo, quase sempre nós lembramos de Karl Marx. Mas é importantíssimo destacar que vários pensadores, vários filósofos, como eu disse, do século XIX e XX, eles se intitulavam socialistas, mas eles não refutavam
a ideia de Deus, não descartava a possibilidade da sobrevivência da alma após o óbito e, pasmem, nem sempre defendiam ou levantavam a bandeira da propriedade coletiva. Infelizmente, hoje, a meu ver, infelizmente, o que prepondera no Brasil, e creio que no mundo, é o pensamento socialismo vinculado a Karl Marx, ao materialismo histórico, à luta de classes e assim por diante. Mas é bom ressaltar que quando se fala de socialismo, não pensemos que se esgota esse conceito no pensamento materialista de Karl Marx. Muitas pessoas guardam certa restrição a uma obra de Leon Denis, chamada Socialismo e Espiritismo. Leiam, que vocês vão gostar. Uma obra muito boa e fala a respeito daquilo que eu estou dizendo para vocês. A meu ver, infelizmente, no Brasil e quiçá no mundo, prepondera o vínculo entre a palavra socialismo com marxismo. Karl Marx, ele nos apresentou a bandeira do materialismo histórico, que através da luta de classes, ele dizia que era necessário que a classe menos favorecida usasse, se necessário, da violência, da luta armada para ocupar o poder. Porque a classe detentora do capital, ela não abriria mão do seu privilégio de forma pacífica. E a proposta dele, em poucas palavras, era propor ou alcançar a ditadura do proletariado. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, meus irmãos, nesse curto espaço, que essa revolução política proposta por Karl Marx, quando ele se nos apresenta como necessário o uso da força e da violência, faz-se necessário destacar como revolução política. Entretanto, o seu ideal, a sua proposta não obteve êxito. Em outras palavras, em poucas palavras, ele não conseguiu convencer a classe menos favorecida a se voltar contra a classe mais favorecida. Como nós dissemos, Karl Marx nos apresentou termos como materialismo histórico, propriedade coletiva, ditadura do proletariado, e urge destacar a necessária força ou violência, luta armada para que a classe menos favorecida chegasse ao poder. Ele nos apresentou o edifício social, destacando que a estrutura era representada pelas forças econômicas e que todo o edifício se mantinha em pé por conta da superestrutura. Em outras palavras, o domínio da classe mais favorecida se mantinha por conta da influência das instituições, do modo de viver da população, sobretudo dos valores reinantes da sociedade. No entender de Karl Marx, para demolir o edifício social, faria necessário se infiltrar nas instituições, abalar o modo de viver e, sobretudo, mexer com os valores sociais da época. Se ele não conseguiu, através da força e da violência, demolir o edifício social em que, no entender dele, predominava os interesses da classe mais favorecida, no início do século XX, muitos pensadores e filósofos marxistas, eles elaboraram ideias, pensamentos, a fim de atingir a demolição desse edifício através de um outro método, que muitos denominam de revolução cultural. Karl Marx se nos apresentou a revolução política, onde se destaca o uso da força e da violência. E esses pensadores, inclusive da escola de Frankfurt, nos propõem a revolução
cultural, cujo propósito é infiltrar muitos pensadores marxistas nas instituições, nas escolas, nas universidades, para que pudesse arruinar a família a fim de destruir o Instituto da Propriedade Privada. Então, veja bem, se não se conseguiu, através da força e da violência, destruir o edifício social, destruir essa luta, ou aniquilar com essa luta de classes, optou-se então pela manipulação, pela infiltração. E é bom que se diga, faz-se necessário esclarecer, porque muito pouco se fala a esse respeito. O objetivo destes manipuladores, dessas pessoas que se dizem marxistas e que se infiltram nas universidades, na escola e até mesmo no Estado, pasmem, grave isso, é destruir a família. Porque no entender deles, a família não apenas reproduz biologicamente, mas reproduz os valores dominantes da sociedade. No entender deles, repito, destruindo-se a família, haveria condições que se alcançasse a revolução, a reforma social na sua estrutura. Se nós fizermos um paralelo entre Karl Marx, que nos apresentou a revolução política e a revolução cultural pelos pensadores, sobretudo do século XX, eu queria fazer um paralelo entre Karl Marx como se fosse um espírito batedor. É aquele espírito que quer nos chamar a atenção através do barulho, da violência, das pancadas. E Karl Marx nos mostrou que, na prática, esses espíritos batedores, eles não têm muita importância. Eles servem até mesmo para nos alertar, porque na nossa intimidade nós sabemos que jamais conseguiremos algo de produtivo e imortal através da violência. Esses espíritos nos chamam a atenção e quando nós vamos à procura de uma solução, de um remédio e de uma proteção, nós alcançamos. Da mesma forma, esses pensadores que nos apresentam essas propostas esdrúxulas, absurdas, de se utilizar a força, a violência, o objetivo de matar, de aniquilar, a nossa intimidade deixa bem claro que esse não é um caminho correto. Agora, entretanto, esses pensadores que se infiltram, que através de uma forma sutil vai nos envolvendo com as suas propostas, porque eles não têm coerência. No mesmo momento em que eles se dizem ateus, eles podem vestir a roupa de um religioso para atingir os mesmos objetivos, qual seja, destruir o edifício social. Não existe uma coerência no método de trabalho desses pensadores. Tanto é verdade que eles entendem que a racionalidade também é um valor da sociedade em que se predomina o interesse da classe mais favorecida. Então, se nós também fizermos um paralelo na classificação dos espíritos, previsto lá no Livro dos Espíritos, nós podemos fazer um vínculo entre esses filósofos e pensadores com aquilo que Allan Kardec nos apresenta como se fossem os espíritos pseudo-sábios. Esses espíritos são muito perigosos, porque eles se infiltram e eles conseguem, de forma sutil, quase sempre, manipular a consciência, principalmente numa sociedade onde a ignorância e o despreparo predomina. Então, eu quero destacar isso, que vocês pensem a esse respeito. E destaco, tem muitas pessoas que se dizem religiosas, mas estão atendendo interesses escusos, talvez até mesmo de forma inconsciente. Veja bem, quando eu iniciei esse estudo de forma mais profunda, eu comecei a ficar assim meio espantado, surpreso, boquiaberto. Por quê? Porque por mais que a gente se vigie, nós temos uma tendência à idolatria.
Por mais que a gente às vezes rotule como admiração, nós temos que ter um cuidado muito grande para que essa admiração não se transforme em idolatria. Quantas e quantas ideias e pensamentos eu desenvolvi por abraçar. De forma inocente, muitos pensamentos que nos foi apresentados em palestras e até mesmo em livros. Quando eu comecei a analisar a vida de forma profunda de Karl Marx, basta você estudar com sinceridade a sua biografia, você poderá perceber o contraste entre a sua vida intelectual e a sua vida moral. Mas para isso precisa fazer uma análise detida e cuidadosa. Quantas e quantas vezes a gente se depara com palestras em que nós somos levados a pensar desta ou daquela forma, e se nós não tivermos cuidado, a gente se deixa enganar. E nós temos notado, hoje principalmente, a omissão de muitos palestrantes que desfrutam de prestígio no movimento social, que não tratam de forma aguda deste assunto, mas proliferam ideias que atendem os interesses materialistas do pensamento marxista. Para vocês terem uma ideia, eu quero destacar, por exemplo, um autor que eu admiro muito, e me ajudou e continua me ajudando, porque sempre eu releio as suas obras, hoje, com muito cuidado. Não somente a obra dele, mas toda e qualquer obra deve ser lida de forma cuidadosa. Mas Herculano Pires, ele escreveu um livro chamado Os Filósofos. E ele faz, a meu ver, um paralelo muito inconveniente. Muito embora ele deixe bem claro o seu posicionamento, mas ele faz um paralelo entre Karl Marx e Jesus Cristo. A meu ver, um paralelo totalmente inconveniente. Existe uma frase de Herculano Pires no livro Os Filósofos em que ele diz assim: apesar das divergências profundas, os dois judeus, tão distantes na história quanto no plano das ideias, e ao mesmo tempo tão próximos no plano étnico e nos objetivos. Esse é um paralelo em que ele faz entre Marx e Jesus. À medida em que nós vamos estudando, à medida em que a gente vai se aprofundando no cristianismo, a gente vai ficando assim cada vez mais admirado pela mensagem de Jesus. Veja bem, ele deixa bem claro que esses dois intelectuais, eu não gosto nem muito de usar essa palavra intelectual, porque Jesus Cristo, ele sobressai em todos os aspectos. Mas veja bem, quando ele faz um paralelo entre Jesus e Karl Marx, ele deixa bem claro, tão distante no plano das ideias. Veja bem, meus irmãos, quando Herculano Pires faz esse paralelo, ele deixa bem claro, esses dois pensadores tão distantes no plano das ideias. Todavia, ele fala que eles estão muito próximos nos objetivos. Veja bem, Jesus Cristo não tinha o mesmo ou não nos apresentou o mesmo objetivo apresentado por Karl Marx. Mas nós entendemos o que Herculano Pires quis nos dizer. Apenas destacamos que devemos tomar muito cuidado. O que eu quero dizer, meus irmãos, é o seguinte: por mais que nós admiremos uma pessoa, um escritor, um autor, um palestrante, nós temos o dever de ter muito cuidado, muita atenção nas defesas, nas teses, na teoria, no teor da palestra, no teor do livro. Eu quero destacar, para vocês terem uma ideia, uma escritora e palestrante espírita e que desfruta de muita credibilidade no meio, no movimento espírita. E quero deixar bem claro, é uma pessoa que eu respeito, é uma irmã nossa que tenta levar da melhor forma possível
a sua colaboração. Mas veja bem, e eu reservo o direito de não dizer o nome, e quem já estudou, já conheceu, já leu e meditou as suas obras vai saber de quem que eu estou falando. Mas deixo bem claro, é uma pessoa que eu respeito bastante. Veja bem, essa irmã nossa, ela defende, de certa forma, e creio que de forma bem consciente, as teses marxistas. Ela tem uma frase em que ela diz mais ou menos assim: apesar de um movimento espírita brasileiro revelar traços conservadores, existe um espiritismo à esquerda e que descende do espiritismo francês. E ela diz o seguinte no desenvolver do artigo, que existe de fato diferenças, discrepâncias entre o pensamento de Karl Marx, e ela destaca o uso da violência e o materialismo, em outras palavras, o ateísmo. O espírita, ele tem fé em Deus e ele jamais foi admoestado, aconselhado ou obteve qualquer tipo de sugestão, seja por Jesus e pela doutrina espírita, de usar a força. Mas ela diz que existe um liame entre o marxismo e o espiritismo, que é em ambos, buscar a propriedade coletiva. Eu só quero perguntar o seguinte: onde na doutrina espírita, no livro dos espíritos, nas obras básicas, inclusive até mesmo nas obras subsidiárias, existe esse princípio ou esse objetivo de buscar a propriedade coletiva? O que a gente percebe é o contrário, né? Basta que nós analisemos, por exemplo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 16, Allan Kardec nos fala que se a pessoa pensa que ao repartir a riqueza de forma igualitária, em pouco tempo este equilíbrio será desfeito. Por conta de quê? Por conta das diferenças de aptidões, as diversas aptidões, através do quê? Do mérito de cada um. Nós estamos aqui na Terra em níveis de consciência diferentes. Então, se nós pensamos que ao repartir a riqueza de forma igualitária, esse equilíbrio não vai se manter, por conta das diferenças de aptidões. Aliás, cumpre destacar que também no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, o capítulo 16, São Luís, ele diz bem claro que é direito nosso o direito de transferir a propriedade. Então, quer dizer, aliás, na doutrina espírita, esse uso propriedade ele não é usado com tanta frequência, mas quando é usado, destaca que, na verdade, nós não somos proprietários, mas nós somos usufrutuários. Mas destaca que, no nosso meio, nós temos o direito de transferir para os nossos descendentes ou para os nossos herdeiros o direito da propriedade. Veja bem, meus irmãos, quando a gente lê, como nós dissemos, o Leon Denis, na obra Socialismo e Espiritismo, ele deixa bem claro que ele não aceitaria, em momento algum, o socialismo sem a espiritualidade. E ele destaca: eu sou evolucionista, eu não sou revolucionário. Urge destacar que Jesus nunca pregou a violência. Em nenhum momento ele defendeu o uso da violência. É verdade, tem muitos irmãos nossos que dizem: Jesus Cristo deixou bem claro, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Todavia, ele estava se referindo ao fato de que as suas ideias não seriam aceitas de forma pacífica. Tanto é verdade que quando ele estava sendo preso e Pedro usou da espada e cortou a orelha de um dos soldados, ele disse imediatamente: Pedro, embainha a tua espada. Porque aquele que usa a espada para ferir
também será atingido pela espada. Então, em nenhum momento ele admoestou, ele aconselhou o uso da violência. E se nós tivermos um tempo e procurarmos no Livro dos Espíritos, na questão 801, você irá perceber que os Espíritos nos falam que é insana a proposta de igualdade absoluta da riqueza. Mas Allan Kardec chega e pergunta, olha, mas tem muitos filósofos, muitos pensadores que defendem a ideia de que o remédio para a sociedade é a igualdade absoluta das riquezas. E o que os espíritos responderam? Basta olhar lá na questão 811. Estes pensadores são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Veja bem, estes pensadores são ambiciosos, cheios de invejas ou sistemáticos. Veja bem, meus irmãos, na questão 801 está bem claro, esses pensadores que defendem a igualdade absoluta da riqueza como remédio para os males sociais, os espíritos dizem que esses pensadores são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Existe alguma dúvida? Em algum momento o Espiritismo defende a bandeira da propriedade coletiva? Creio que não. Mas quase que a gente não percebe, de forma sutil, a gente vai se deixando levar por essas propostas. Jesus Cristo, quando ele estava entre nós, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele disse? Dai a César. Meus irmãos, o Estado é que tem que ser dependente do indivíduo. E veja bem, que vocês entendam bem o conceito deste termo que apresentei, dependente. Quer dizer, nós não podemos nos tornar dependentes do Estado. Porque se você voltar os olhos pela história, você perceberá que aqueles que estão representando o Estado não pensaram em momento algum no povo. Imaginemos o momento em que nos tornarmos totalmente dependentes do Estado. Isso é um risco, isso é um perigo. Jesus Cristo dai a César que o Estado continue sendo o nosso dependente, porque o dia em que nós nos tornamos dependentes deles, nós estamos, repito, correndo sério risco. E muitos se enganam que o Estado nasceu para fazer tudo numa visão paternalista. Olha, quanto maior o Estado, mais o estrago. Então, reflitamos a respeito disso. E eu quero deixar bem claro para vocês algo que poucos espíritas sabem. Aliás, eu nunca vi alguém falando isso em vídeo. Apenas comentou-se num texto. Mas existe grande probabilidade de que Karl Marx tenha participado de uma reunião espírita no dia 30 de abril de 1856, na casa do Sr. Rustam. Veja bem, era uma reunião, narra-nos o livro Boa Nova, era uma reunião íntima, privada, e que ali eles estavam até mesmo comentando sobre ideias políticas em torno da reforma social. O dia que nós tivermos um tempo, você tiver um tempo, estude o momento político e econômico em que a Europa passava nesta época, em 1856. E eu quero deixar bem claro, Karl Marx, ele quase sempre foi expulso dos países onde ele se encontrava, seja na condição de estudioso, de jornalista. E naquele momento ele não poderia permanecer em Paris. Interessante notar que nesta passagem, lá em Obras Póstumas, fala a respeito desse participante, que ele não é nomeado como Karl Marx, mas como a letra M. Por quê? Porque ele era obrigado a não se colocar em evidência. E ele era uma pessoa envolvida com negócios políticos de opiniões radicalíssimas.
Tome um tempinho e veja no livro Obras Póstumas. Interessante que ao iniciar-se a reunião mediúnica, os espíritos trazem a seguinte mensagem apontando para o Mr. M, ou o Sr. M. A ti, a espada que não fere, mas mata. E os espíritos, a partir de então, dirigindo-se a Allan Kardec, fala: bem, meus irmãos, é muito provável que Karl Marx tenha participado dessa reunião. Muito embora, como nós dissemos, os espíritos se referiram a ele como uma pessoa que alimentava opiniões radicalíssimas e que ele era obrigado até mesmo a não se colocar em evidência, num determinado momento eles se referem a M, ao Mr. M, como um homem brando. Veja bem, mas nessa mesma passagem os espíritos disseram: a ti a espada que não fere, mas mata. É interessante nós lembrarmos do seguinte: quase sempre nós não percebemos que certas ideias sedutoras, certos pensamentos, certas ideologias fascinam, mas na verdade elas trazem e provocam verdadeiras desgraças. Pensemos a respeito disso. E olha, na questão 922 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos apresenta algumas dicas para que nós possamos nos aproximar da felicidade. A questão 928 nos fala que para sermos felizes, nós precisamos ter fé em Deus, a posse do necessário e a consciência tranquila. E eu desafio a vocês encontrar uma sociedade no planeta Terra que se diz socialista, se todos os membros que fazem parte dessa sociedade detêm a posse do necessário. Eu estou me referindo apenas à posse do necessário. Que pensemos, meditemos a respeito disso, que fiquemos muito atentos, que vocês pensem a respeito dessa mensagem que eu trouxe para vocês e percebamos o zelo, o cuidado na educação de nossos filhos. Por quê? Essa extensão de carga horária diária e a diminuição de faixa etária tem como objetivo estender o tempo de vida de nossos filhos na escola. E será o que eles estão aprendendo? Fiquemos atentos, vigiemos, porque na verdade talvez nós não percebamos que existem ideologias, pensamentos que querem aniquilar uma instituição que, para mim, é a mais importante, tanto que considero-a como divina, que é a família. Se às vezes nós reproduzimos valores equivocados, cabe a nós aprimorarmos as instituições, jamais aniquilá-las. Revolução, não. Evolução, sim. Dependência, não. Trabalho, sim. E não podemos esquecer, segundo o Evangelho de Jesus, qual a missão do homem inteligente na face da terra? É não desprezar também os menos favorecidos. Essa questão de vida social depende da nossa liberdade. Nós é que devemos assumir de forma escancarada o preceito maior de Jesus Cristo, que é caridade e amor ao próximo. Não esperemos isso do Estado. Que Jesus nos abençoe.